Olá pessoal, boa tarde, agora meio-dia, quarta-feira. Conforme for entrando, já vai dando aquele ok para eu saber que está tudo bem. Excelente, muito feliz de estar com vocês novamente, dando sequência às lives da explicação da pirâmide, a descrição piramidal do sofrimento do ser humano, sua ascensão e sua decadência. Então hoje teremos o tema de autoestima. Deixa eu fixar aqui o tema da autoestima e a gente já vai começar em um minutinho. Vamos lá. Não tem nenhum nome. Então vai ser autoestima. Autoestima na pirâmide. Então vamos lá. Fixar comentário. Excelente. Consegui fixar um comentário. Eu devo ser muito próximo de um gênio da tecnologia. Pois bem, podemos começar então? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, live rapidinha sobre esse tema que está inserido no segundo andar da pirâmide. Como a gente sabe, estamos falando da pirâmide de 4 andares. Quais seriam eles? Lá de baixo nós temos as patologias, principalmente as psiquiátricas. No segundo andar, é onde a gente começa a nossa vida. São os problemas inerentes à sociedade, os problemas da massa, os problemas do homem comum. Certo? No terceiro andar são pessoas que já resolveram tais problemas e que já estão experimentando problemas ainda mais elevados, problemas de origem mais ou espiritual, moral, sentido, são coisas mais abstratas, mais próprias de pessoas que já conseguiram adentrar um andar acima, certo? Muito bem. E no último andar, aquele andar super ultra restrito, mas que vale ser mencionado pelo fato de que seria o nosso objetivo. Falamos também da dinamicidade, né, dessa pirâmide, da natureza da pirâmide ser extremamente dinâmica. A gente sobe e desce várias vezes na nossa vida. Os andares acontecem com concomitância ao mesmo tempo, certo? E a gente vai saber exatamente pontos dessa pirâmide. Tudo que pode acontecer em cada andar. Mas, acima de tudo, o mais importante seria quando a gente está falando o que pode vir a nos fazer subir, a nossa ascendência, e o que nos faz decair, a nossa decadência, perfeito? Então, hoje vamos falar sobre autoestima. É um tema muito almejado, muito contundente, muito desejado por vocês, né? É um tema polêmico, eu já explico por que isso é tão polêmico, e eu já fiz um curso disso também, certo? A pedido de vocês, na verdade, que eu não sabia que era tão comum até vocês terem me falado. É algo que acomete, em média, 15% da população, e isso é bem relevante. Só para vocês terem noção, depressão fica em 5%, ansiedade vai para 10% a 15%. Então é algo extremamente comum. E não é à toa que a incidência é a mesma da ansiedade. A gente falou de ansiedade na segunda-feira e a gente sabe muito bem que os dois estão também ligados, né? A pessoa que tem baixa autoestima é comumente uma pessoa ansiosa e ou deprimida, certo? Então, conforme vocês forem entrando, já estão sabendo que o tema é esse. Vocês podem começar a me escrever. Eventualmente eu vou ler, eventualmente não. Porque às vezes eu me empolgo aqui no assunto. Mas vai me escrevendo se vocês conseguem definir qual é a causa da sua baixa autoestima. Tá bom? Então, se não quiser falar sobre si mesmo, pode falar que tem um primo, um tio, né? Ninguém vai notar um tio, um filho que tem baixa autoestima. Tá bom? A live fica gravada, podem ficar tranquilos. Isso está fazendo parte de uma coletânea de lives sobre a pirâmide, que no final a gente vai apresentar isso como um todo. Pessoal, vamos lá. Como eu já fiz o curso,
é um tema muito vasto. Essa aula durou de mais ou menos 8 horas. Né? Então vocês imaginam que eu vou ter que condensar isso hoje, resumir, e do resumo eu vou fazer uma resenha, e é o resumo da resenha, enfim, né? E da síntese, ou seja, a gente vai aqui falar muito pouco, mas para a gente não perder tempo, a primeira coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: vamos definir o que é autoestima. E autoestima, ó, já alguém falou, está fora de peso de forma acima do peso. Show, é o que eu quero, tá? Vai jogando aí. Primeira definição é sobre o que é uma autoestima, e a gente pode dizer simplesmente o que já está no nome: estimar-se a si mesmo, ou o valor que eu dou a mim mesmo. Então, o determinado valor, como que eu vou valorar uma pessoa, vai dizer também como eu me divido em dois e consigo me conceituar. Então, eu, Bruno, vou me dar um próprio conceito, certo? Então a gente já começa a ver o problema na história, é claro, né? É claro. Como é que a gente vai saber fazer essa divisão direitinho? Então eu sou o réu, eu sou o juiz, né? Eu sou a testemunha, eu sou o júri. Eita, ficou confuso o negócio aí. Perfeito? Mas, comentários depreciativos, excelente. Então o que acontece nessa história aqui? É um valor que a gente dá a nós mesmos. Tá? É um senso de valor que nós damos a nós mesmos. E a gente define ele como alto e baixo. Isso é uma definição da massa, é um termo que veio da massa, é moderno, portanto, isso é uma coisa que fala-se muito pouco pelos antigos. A gente não tem tanta informação concreta de confiança quando a gente vai estudar essa parte da antiguidade. Tá? Então, é uma coisa que nós temos pequenos pensamentos de informação. Tá? Por quê? Isso é um conceito moderno, ele é quase que ridículo. Então, o que eu fiz para poder explicar? E porque isso existe de fato, mas olha como é que eu fiz para explicar isso. O primeiro ponto é a gente dividir o que é autoestima e o que é autoconfiança. Eu, Bruno, dei esses dois conceitos como formas diferentes de se expressar. Então, a autoestima estaria ligada a uma seção intrínseca do ser. Algo que vem da sua própria natureza, que vem de dentro, que vem formado a partir dos primeiros anos de vida. Certo? Já a autoconfiança, ela tem a ver com seus atos. Não são só pensamentos, mas eles são atos que você já concluiu, que você está concluindo, e que fazem com que você se sinta mais confiante em você mesmo. Maravilha! Então, vamos repetir. A gente está falando em algo que acontece intrinsecamente, provavelmente ligado aos primeiros anos de vida, muito relacionados ao ambiente. Isso é autoestima, tá? Estimar-se a si mesmo, algo que vem lá dos seus primeiros anos de vida, algo que fica como um tônus. É quase problema de primeira camada, que é o que você pega lá da sua família, da sua genética, certo? Mas isso pode ficar recorrendo na sua vida de forma paulatina. Então, o que acontece aqui? Você tem um tônus enfraquecido que fica latejante na tua vida, certo? Muito bem. Já a autoconfiança não. A autoconfiança é confiar em mim mesmo. Ora, então eu preciso ter uma certa estabilidade nas minhas virtudes, na minha coragem, nos meus atos, na minha disciplina, certo? Na minha busca por falar a verdade, na minha ética, tá? Então são duas coisas diferentes, mas que elas se embaralham. E as pessoas chamam isso tudo de autoestima, tá bom? Então, por que eu estou fazendo essa diferenciação? Primeiro ponto, olha só. Aí que está a polêmica da história que eu falei no início. Hoje, a gente sabe que o mundo está dividido, está polarizado, certo? A gente sabe muito bem disso. A gente sabe muito bem disso. Esquerda e direita, a gente pode falar de uma forma bem rudimentar, esquerda e direita. E a esquerda ama o vitimismo. E de falar, eu tenho muito baixa autoestima porque eu fui uma vítima da sociedade ou coisas do gênero. É isso? Já a direita, ela adora espancar esse tema e falar assim, olha,
autoestima é igual a narcisismo e você é um frouxo, safado, que precisa se provar no mundo antes e é só assim você tem direito de ter autoestima, tá? Então, olha, eu não sou o cara mais comedido que vocês já viram na internet, eu não sou o cara mais balanceado nesse aspecto, eu gosto de me posicionar, acho importante me posicionar, mas os dois estão enganados, os dois estão errados e a gente precisa achar um termo que está entre as duas posições, perfeito? E como é que é isso? Ora, a gente precisa de um elemento de autoestima intrínseca e a gente vai precisar formar a nossa autoconfiança através dos testes. Mas um não existe sem o outro, tá bom? Então, não dá pra gente achar que a gente vai separar e vai dar tudo certo. Também não dá pra você achar que a sua mãe, seu pai, foram narcisistas, que foram pessoas tóxicas e depois disso nunca mais você vai poder ter autoestima. Isso não existe, tá? Então vamos lá. Minha mãe sempre falava coisas muito ruins de mim, tanto que tentou me matar aos 7 anos e as vizinhas que me socorreu, é isso aí, tá? Beleza. Um trauma, um baita trauma, um trauma real, né? Um trauma real que a gente vai mencionar, a gente vai falar sobre isso. Então, falamos então das duas divisões. É importantíssimo que vocês tenham elas em mente o tempo inteiro nessa pequena aula que a gente vai dar, senão vocês não vão entender o resto. Perfeito? Muito bem. Então, o que forma essa autoestima? O que forma essa autoestima? Então, para quem chegou atrasado, né? Vamos lá. Nájila, o que acontece? A gente está falando da pirâmide, a gente entrou, sempre entra, né? No segundo andar da pirâmide, ou seja, o primeiro é a parte patológica, é a base, é o mais doído, é o mais sofrido, é o chumbo. No segundo andar, estamos nos sofrimentos da humanidade, sofrimentos comuns da humanidade. Tá bom? Maravilha. Então, a pessoa que chega ali, ela vai experimentar uma formação de uma autoestima ainda na família. Lembra de Adler, lembra de Maslow. Lá no andar de baixo, a gente está falando das necessidades básicas, primitivas. A gente está falando de manter-se vivo. A gente está falando de necessidades de segurança. Se você não tiver isso, a sua autoestima, a parte intrínseca dessa sensação de valor e confiança, a parte de tranquilidade, de calma em si, você não vai ter. Deixa eu botar um pouquinho mais baixo esse celular aqui. Então, você não vai ter isso. Você está entendendo? Se você não tiver a segurança básica, você não vai ter absolutamente nenhuma autoestima, pelo menos no início, ou muito pouco. Então, a pessoa que teve a mãe violenta, o pai violento, e quando digo violento, não precisa ser somente direcionado para mim, mas basta uma criança presenciar uma violência, que ela olha e fala assim, olha, esse ambiente é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Olha, se minha mãe, grandona, que é uma deusa para mim, um deus para mim, está apanhando pro meu pai, então como é que eu vou me virar nesse mundo aqui? Certo? Certo? Então, como é que as pessoas se defendem disso? Como é que a criança se defenderia disso? Claro, inconsciente, ela não sabe o que está fazendo. Mas como é que ela se defende disso? Ora, não é da aula, tá? Mas são 4 maneiras. 4 maneiras. Ou você deprime e vira invisível, que é o que a gente está falando. Baixíssima autoestima. Você deprime e vira invisível, certo? Ou você vira uma mulher emocionada, isso é mais, estou falando mais da parte feminina, mas isso também pode acontecer na masculina de outras formas, tá? Você vai se emocionar, vai ficar emocionado, vai chorar à toa. E o que acontece quando a mulher chora? Os homens se derretem, eles ajudam, eles amparam. Terceiro, muito mais comum em homem, virar super agressivo. Os transtornos de conduta, os transtornos antissociais. Você pode ter misto, a border, junto com o antissocial. Tá? Então a gente está falando da histriônica. Eu não vou explicar isso agora, mas pensa, né? Então temos deprimido, que é o baixíssimo autoestima, vamos botar assim, no mesmo escopo. A gente tem o agressivo, violento. Nós temos o emocional, que busca amparo pelo afeto. E nós temos
o sensual, tá? Muito mais comum em mulher. Muito mais comum em mulher. Tá? Então, o sensual, a mulher, ela começa, né, a ficar muito sensual, ela tenta se unir a outros homens através da sensualidade, tá bom? Esquece isso agora. Por quê? Porque todas essas armas falham, certo? A gente sabe muito bem disso. Todas essas armas falham e vão ocasionar mais baixa autoestima no futuro. Bora, volta. Volta tudo. Então, estávamos falando de 4 armas que acontecem. Então, dentro desse problema da autoestima, nós temos a intrínseca e extrínseca, ou seja, coisas que formam aquela autoestima inicial. A gente está falando de um ambiente seguro, pais minimamente equilibrados. Um teto para você dormir. Aí você fala, pô, mas um teto, que coisa idiota. Sim, um teto. Olha, a gente está vendo guerra, a gente está vendo terremoto, a gente está vendo pobreza, miséria. Tem muita gente que não tem isso. Tem muita gente que fala, olha, teu pai vai sair, eu não sei se ele volta. Tem tiroteio aqui na rua, certo? Então, isso diminui a tua autoestima. Você fala assim, olha, não dá para confiar aqui em nada. Isso aqui é tudo muito incerto. Isso aqui é tudo muito incerto. É assim? Beleza. Então, temos aqui um ambiente com um apoio familiar, a segurança do ambiente, comida, porque se faltar a comida também é inseguro. E a gente tem a outra ponte, a outra vertente que a gente está falando sobre a autoconfiança, né? E como é que você ganha essa autoconfiança? Ora, você vai ganhar autoconfiança através das suas conquistas, dos seus objetivos que foram conquistados, almejados. E a gente está falando da celebração dessas conquistas. A gente está falando se a conquista foi no tempo correto. Quer ver uma coisa muito boba? Vocês provavelmente não lembram, mas no dia que você andou, primeira vez, o primeiro passinho que você deu, era para ter alguém comemorando. Não é assim? No dia que você deu a primeira palavra, alguém comemorou. Né? Olha ali, o Cleitinho falou papai. Ih, olha ali, Armandinho, ih, falou mamãe. Aí todo mundo, né? Mas se você não tem isso, qual é o sinal que você está mandando? Qual é o sinal que você está mandando? É que você não é capaz de fazer a conquista, que a sua conquista não vale nada, que a sua conquista foi atrasada. Né? Então isso vai minando a tua autoestima. Né? Autoestima / autoconfiança. São conquistas, a gente está falando mais da autoconfiança, mas são conquistas. No tempo correto, né? Fazendo a coisa correta e sendo celebrado, e você sabe agora que se não houver nada disso, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Maravilha? Beleza, vamos continuar. Agora, sendo bem sincero, esses objetivos são seus mesmo? Então, é algo a pensar, não é? Porque quando você é criança, seus pais são deuses. E você cumpre expectativas deles. Então, vem aqui exatamente o comentário da Ju. O senhor não acha que a maioria das famílias brasileiras tem uma base disfuncional? Eu não posso dizer que é a maioria, mas, mesmo que seja 20%, 30%, a gente já teria uma epidemia de baixa autoestima. Por quê? Porque, olha só, se parte dos meus desejos, dos meus objetivos, são oriundos dos meus pais e da minha célula social, e você está numa célula social que é conturbada, é doente, é problemática, é disfuncional, patológica, é natural que você também tenha uma baixa autoestima e uma baixa autoconfiança. Certo? Então, a gente tem que pensar que, olha, nem todos os pais desse mundo são equilibrados. E é importante que quem queira tratar esse assunto precise do quê? Começar a não associar os seus objetivos com os dos pais. É traçar melhor objetivos. Aí é conhecimento. Aí já entra numa esfera de sabedoria, já entra numa esfera de educação, já entra numa outra esfera que realmente demanda
demanda esforço daquela pessoa. Ela vai ter que buscar outras fontes, outras pessoas pelas quais ela possa confiar. Tá bom? Então, temos essas duas formações, falamos... Então, dificuldade de confiança, porém, tive pais incríveis e fui muito amada. Tá bom? Então, nós temos outras coisas que poderiam vir a traçar isso. Olha só. Por mais que você tenha pais maravilhosos, educações maravilhosas, né? Você tem que confiar em coisas que estão em você. Qual é a primeira coisa que você começa a confiar em você? É o seu corpo. Seu corpo consegue te levar até o outro lado da sala? Você consegue correr se você precisar correr? Você consegue brigar se você precisar brigar? Certo? Você consegue se defender? Você consegue buscar alimento se você precisar? Então, um corpo muito fraco, doente, franzino, também vai vir a trazer uma melhora, né? Uma melhora da sua autoestima, da autoconfiança. Então, o que eu tô querendo falar para vocês? Qual é o ponto de vocês? O ponto de vocês. E muita gente, a maioria fala, é estético. Mas o estético em si não explicaria tudo. Eu perguntaria, tá bom, mas esse estético serve para quê? Ah, ele serve para... Coloca aí. Serve para quê? Para que você quer estética? No final das contas, a estética tem uma arma principal. Qual é a arma principal da estética para a maioria, principalmente das mulheres? É conquistar um parceiro. Conquistar um parceiro. Então a sua insegurança não é pela estética. É pelo medo da solidão que te leva à morte. Que te leva à morte. Então você tem o teu medo, a tua insegurança é a parte da morte, da solidão. Se você não entender o fim, você não vai conseguir entender por que você está passando por isso. Então você tem, de fato, elementos que vão levar você, vão te levar para uma baixa autoestima que talvez você não esteja vendo logo de pronto, logo de cara. Então, eu estou te explicando como é que você vai formar nos primeiros anos de vida, para depois você começar a fazer as suas conquistas, que são ligadas aos pais. Eu estou dizendo que você vai precisar, muitas vezes, melhorar a qualidade dessas conquistas e de pilares sobre os quais você pode confiar, pessoas que você pode admirar e confiar. Se você não tiver os pais ali que estão, de fato, orientando. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Então, escreve aí. Se não entendeu, escreve aí. Explico de novo, tem problema. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é reconhecer quais são os pontos que nos estão baixando a autoestima. Tá? E eu falei do corpo, eu posso falar prontamente da doença, qualquer doença que seja... que te viabilize de alguma forma, que te deixe disfuncional, certo? Você vai determinar isso como um ponto na sua personalidade. Fala, olha, minha baixa autoestima é por causa disso aqui, eu determinei esse ponto. O que você vai fazer? Então vamos lá. Pessoal, faz uma imagem mental agora, tá? Faz uma imagem mental. Vai imaginar o seguinte. A minha personalidade é uma folha de papel. Uma cartolina grande, pum, beleza. Tudo é aquilo, tá? E ali eu tenho potências incríveis, eu tenho histórias incríveis, conquistas, eu tenho um monte de coisa legal, talento, virtude, coisas que já vieram comigo, outras coisas que eu adquiri. E você tem um ponto negro, uma coisa sombria, que é a tua baixa autoestima. Então você vai delimitar aquilo ali, você vai marcar aquilo perfeitamente. Ah, minha autoestima ela é ruim por causa... Isso aqui me falta. Isso aqui é um problema na minha cabeça. Né? Isso aqui é minha personalidade aqui. Muito bem. Qual é a primeira coisa que você vai fazer isso aqui? Você vai ter que reconhecer esse ponto negro na tua personalidade como algo extremamente positivo. Por quê? Porque é diante desse sofrimento que você vai evoluir. Isso é uma maravilha.
Isso é uma maravilha. Essa dor é justamente onde você precisa olhar e falar assim, obrigado, né? Gratiluz, gratiluz. Porque é a partir daqui que eu vou começar o meu trabalho. É a partir daqui que eu tenho uma porta de entrada para que eu possa fazer um trabalho de integridade do meu ser, de melhora do meu ser. Então isso é muito bom. A primeira coisa que você precisa entender. Maravilha, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza e ela precisa ser resolvida. Certo? Tenho uma fraqueza, ela precisa ser resolvida. Muito bem. Então você vai em quê? Imprimir esforço nesse ponto. O máximo possível que você puder, claro, sem deixar as outras coisas caírem, né? Mas você vai imprimir esforço ali. E esse esforço vai ser, 1, em resolução. 2, em invalidação. Falar, isso aqui realmente não é um grande problema. Né? Ou seja, olha, isso aqui não é um buraco de escopeta. Isso aqui é um corte. Dá para colocar um band-aid e viver normal. Certo? Então, evitar que isso seja impeditivo de que você realize as suas outras funções primordiais, as suas outras funções mais importantes. Tá bom? Outro grande símbolo que eu gosto muito, estaria relacionado à capacidade de ser resistente com as adversidades. De uma certa forma, sim. Né? Você fica mais resistente. Se você olhar para aquilo de uma adversidade como uma forma de você evoluir, e olha, eu já adquiro uma resistência assim, é um estalar de dedo. Se você olha para a resistência, né? Se você olha para o problema, para a dor, dizendo que aquilo é incapacitante, o teu modus operandi já fica limitado. Você já não consegue operar o mundo, você não consegue exercer suas funções. Já vai existir uma certa fraqueza na sua ação no mundo, certo? Então, o sofrimento ele tem jeitos de você ver ele de formas diferentes. Uma delas é justamente o que você vai precisar fazer. Como é que você invalida, como eu estava dizendo, como é que você diminui a importância do sofrimento da autoestima? Né? Bom, então, o jeito que eu pensei aqui mais elegante seria como você estivesse vendo a autoestima como um teto. Um teto. Nesse teto, como é que você sustenta um teto? Através de pilastras. Não é assim? Então você estava querendo sustentar a tua autoestima com a vareta de bambu. E aquela vareta era frágil e você estava morrendo de medo. O que eu proponho? Que você faça pilastras de concreto. Aço e concreto. Então quem é que fala muito sobre isso? É o psicólogo chamado Alfred Adler. Tá? Esse cara passou basicamente a vida dele inteira tentando achar métodos compensatórios para que a pessoa possa ter mais autoestima através de poderes. Tá? Por isso, o Olavo colocou ele como o autor da quinta camada. Tá certo? Ele pode até ser visto como quinta e sexta. Porque está ali, você está querendo sair da quarta. E aí o Adler fala, o sentido da vida é a obtenção de poder. Não é tão diferente do que Nietzsche estava querendo dizer também. Claro, salva as proporções. Claro, você não tem como você pegar 20 livros e dizer que é resumir uma frase. Mas é mais ou menos por aí, tá? Então, a pessoa busca conquistas. Isso seria a expressão máxima do ser humano para Adler, tá? Então, a pessoa busca poder, ela busca poder de ação, poder de subjugar, poder de mudar o pensamento e a vontade de outras pessoas, poder sexual, poder financeiro, liberdade geográfica, tudo isso aumentaria essa autoconfiança, essa autoestima na pessoa. Adler, tá? Adler. A-D-L-E-R. Perfeito? Então, temos aqui então métodos compensatórios para o teu bambuzinho frouxo. Teu bambuzinho que não está sustentando o teto. A gente vai fazer pilastras. E o que é isso? Ora, se eu sou fraco e franzino, eu vou ser um intelectual de primeira. Se eu sou burro, que nem um javali, bom, então pelo menos eu quero ser muito forte.
Se eu sou um baita de um preguiçoso, então melhor que eu seja um cara mais inteligente, mais safo, pelo menos, né? Mais prático, talvez seja a melhor palavra, certo? Então a gente vai conseguindo compensar. Se eu tenho uma fraqueza, eu compenso com umas 2 ou 3, tá? Mas nunca sem deixar de resolver o teu probleminha. Porque todos esses probleminhas que nos aparecem são indicativos do que a gente precisa fazer em vida. Perfeito? Muito bem, vamos seguir. Bom, como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que a nossa autoestima é baixa? É quando você começa a não agir no mundo, por conta de medo das pessoas, por conta de avaliação das pessoas. É quando você começa a ter pensamentos repetitivos, disfuncionais, que te levam à ruína, à auto-ruína. É quando você percebe que você está se colocando abaixo em absolutamente todos os níveis sociais. Tá? Como é que a pirâmide poderia te ajudar nisso? Justamente, primeiro, te localizando dentro dela, sabendo que você pode ter elementos, sim, lá de baixo, que seria a doença. O deprimido, ele, por definição, tem baixa autoestima. Por critério diagnóstico, ele vai ter baixa autoestima. Tá? Então, muitas vezes a pessoa tem a depressão, tratou a depressão, às vezes de forma farmacológica, e a autoestima sobe. É interessantíssimo que você saiba disso, para caso você tenha uma depressão. Tá? Bruno, autoestima é uma coisa séria? Eu falo, olha, é sério. Tanto é sério que ela consegue mudar até o corpo físico. Até o corpo físico. Quando você tem um pensamento fixo lá de trás, lá da sua infância, que vem recorrente na tua vida, é natural até que você fique em posições como a postura, o rosto, o tamanho, a cor. Você vai mudar todo o teu corpo de acordo com esse sentimento. Isso não é muito interessante? Então você imagina uma pessoa com baixíssima autoestima, ela se vê inferior às pessoas, ela morre de medo, ela é aquele lobo ômega, né? O último a comer, a pessoa medrosa. Você imagina aquela pessoa largona, andando, monstro, andando na rua? Não, né? Como é que é a postura dela? Ombrinho para frente, ó, deixa eu colocar assim, ó, ombrinho para frente. Né? Geralmente ela vai ser franzina, certo? Vai ter as faces bem para baixo, uma coisa mais encurtada, mais curvada, não quer chamar atenção. As cores dela, as roupas seriam sempre roupas tímidas, roupas sem cor, né? Cabelo para frente, para tentar esconder o rosto, né? O cabelinho vem escorrendo o rosto é muito simbólico. Ela não vai falar muito, vai ser tímida. A profissão dela vai ser por aí também. Seriam profissões nos bastidores, profissões que não têm contato com pessoas. Às vezes nem isso tem, às vezes não tem nem coragem de pegar um emprego. Os amigos vão ser mais feios. Coisa interessante. Os amigos geralmente são feios, são pessoas fracassadas, são pessoas ressentidas. Né? Então, a baixa autoestima, ela dá isso. Ela é um pensamento fixo que vai trazendo o tom da tua vida. Vai trazendo o tom da tua vida. Então, o que a pirâmide oferece aqui? Bom, ela vai te situar onde você está, ela vai dizer se você tem, de fato, algum problema de doença lá embaixo, ou também vai te dar as ferramentas mais importantes para que você ascenda. Saia disso, saia desse elemento. Né? Claro, sobre o curso que eu já fiz, na pirâmide isso vai ser extensamente falado. Como é que você sobe, como é que você resolve isso, e também as armadilhas que você pode ter para você não despencar ainda mais. Né?
O que acontece com essas pessoas? Eu acabei de falar. Elas acabam, para resolver a autoestima delas, elas se rodeiam de pessoas inferiores. É a única estratégia que elas podem ter para ter que lidar com o mundo dessa forma. Tem outras? Tem. Olha, eu tenho um paciente, pode estar até aqui ouvindo, muito querido, gosto muito, muito dele. Mas ele teve um problema de autoestima na infância. Um pai muito autoritário, cobrava muito, cobrava performance e postura, físico, essa coisa toda. E, evidentemente, aquilo foi causando uma certa revolta nele e ele acabou se tornando um obeso mórbido, muito, muito obeso mórbido, tá? E a queixa principal dele era justamente estética. Falou, olha, eu quero me vestir bem, e eu não consigo mais entrar num terno, certo? E aquilo ali me dava uma sensação de poder, de alegria, de estar, que é mais ou menos quando você se insere na sociedade com um valor. Pois bem, então a gente associa essa baixíssima autoestima como aumento de tamanho. Ora, a gente pode tirar 1000 conclusões disso, mas uma pessoa grande, gorda, obesa, forte, gigante, ela raramente vai ser alvo, né, de lesões físicas. Ela vai assustar os outros homens, ela vai assustar. O que você prefere brigar? Com uma lagartixa ou com um crocodilo enorme? Olha, né, é simples, né? O tamanho ele intimida. O tamanho ele intimida. Esse é ou até mesmo a gente poderia estar falando que ele estaria tentando ferir aquele pai que tinha como máximo de valor a estética, tá? Então a pessoa, ela, por vingança, ela se destrói para tentar atingir, machucar o próprio pai. O mesmo acontece com mulheres, quando tem um pai muito rígido, conservador, ela vai falar, quer saber, eu vou para a favela, vou transar com todos os traficantes, né? Que é uma coisa bem sórdida, uma coisa que machucaria a moral de uma família, o nome de uma família, né? E ela nem tem aquela libido toda, ela está fazendo isso mais para machucar, para causar mesmo. E simplesmente entra num estado de culpa muito grande e ela começa a buscar agora relacionamentos que vão puni-la, tá? Então isso tudo está ligado ao tema de autoestima. E a autoconfiança, que é um tema muito junto, muito atrelado, a gente fala, olha, para você confiar e estimar-se a si mesmo, agora falando do lado bem conservador, tá certo, é isso mesmo, você vai ter que se testar, meu filho, quinta camada. A quinta camada é a camada de você propor 1000 testes que você possa de fato vencer, a maioria deles, que isso venha te elevar como uma pessoa de valor, né? Eu falo, olha, eu ganho os testes sobre os quais eu me proponho a fazer. Isso vai me dando injeções constantes de ânimo, de autoestima. Eu vou conquistando isso, eu vou colocando novas pilastras no teto, certo? Aquilo vai ficando mais sustentável. Daqui a pouco começa a vir os resultados, sexta camada. Eu começo a me preocupar com isso. E aí eu falo, puxa vida, que interessante. A partir do momento que eu começo a conquistar as coisas que eu me propus, isso, a minha sensação já não é mais relevante. Ela não é mais tão importante. A minha sensação sobre mim mesmo já não é mais importante. Se vem alguém e me xinga. Ah, Bruno, você é careca demais. Eu falo, tá bom, mas e o resultado? E o meu trabalho? Você está entendendo? E a minha esposa? E a minha família? E a minha performance do esporte? Eu tô cagando para você, entendeu? É uma coisa que começa a mudar o escopo das importâncias. Então, sexta camada, ele é uma pessoa mais difícil de você conseguir ferir, né? A camada do resultado. Como é que você vai magoar esse cara? Você vai magoar no dia que você virar e falar, olha, teus resultados são uma porcaria. Aí você magoa ele. Ele só quer resultado. Você vai tirar resultado, ele vai ficar magoado, né? E a partir do momento que você vê outras pessoas, tudo isso perde a relevância. Mas, para a gente finalizar, só é possível fazer isso tudo a partir do momento que você tem, lá no início, uma dose de autoestima pela tua família. Se você não tiver isso, você vai ter que trabalhar incessantemente nesse ponto. Se você não trabalhar, a queda na pirâmide, ela é uma verdade. Não tem como você fugir disso.
Se você não trabalhar autoestima nenhuma, não teve, nem desde a infância, sua vida tem sido assim, você vai se tornar uma pessoa amarga, ressentida, fraca e indiferente. É aquela pessoa que tá, olha, é um peso, certo? Se você consegue cuidar, tratar disso, esse é o mínimo que você precisa ter para você começar a ter ação na vida e ir subindo, que é o que todo mundo quer, tá bom? Bom, pessoal, até a próxima live. Deixa eu ver como é que faz aqui. Até a próxima live, então, provavelmente sexta-feira, eu vou confirmar. Um abraço a todos, boa quarta. Tchau, tchau.